Graça aqui seria aquele poder extraordinário do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, para fazê-lo paciente, perseverante, submisso e mesmo grato por toda aquela dor e humilhação que ele sentia. Só a graça de Deus para fazer isso na vida de um cristão. Porque a tendência do cristão é murmurar, reclamar, se queixar de Deus, achar que Deus é injusto, perguntar o que ele fez para merecer isso, por que isso acontece com ele e não com outras pessoas. Então, só a graça de Deus torna essa experiência de uma estaca na carne e uma experiência que é motivo de gratidão e submissão e louvor e glória a Deus. Essa foi a resposta de Deus para o apóstolo Paulo. Paulo, você só precisa da minha graça. Você não precisa de mais nada. A minha graça te basta, ela basta para você viver, para você servir, ela vai bastar para as viagens missionárias às quais eu te envio. A minha graça irá com você. E eu vou lhe dar condição, não vai ser mais do que você pode suportar. Você vai sentir dor, você vai sentir sofrimento, você vai ser humilhado, você vai passar por situações muito difíceis, mas eu estarei contigo, eu sustentarei você, eu vou confortar você. Lembra daquelas listas em que Paulo diz assim, de sofrimentos que a gente já viu aqui, que ele diz assim, perseguido, porém não desamparado. Eu estarei com você em todos esses momentos, a minha graça te basta. Quando a gente aprender isso, a gente vai aprender a orar certo. Porque com frequência a gente pede para Deus tirar, para Deus livrar, para Deus impedir. Quando a oração certa é pedir, Deus, se o alvo que o Senhor tem para mim é para me manter humilde, forjar o meu caráter, me ensinar a ser crente, então eu só preciso da tua graça. Me dê graça para que eu entenda isso, para que eu não reclame, para que eu tenha uma vida satisfeita, contente, mesmo no meio de todos esses sofrimentos, sem reclamar, sem murmurar e sem ressentir. Essa foi a explicação que Deus deu ao apóstolo Paulo. Ele disse assim, aqui no verso 9, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Embora não tenha meu no original grego, a tradução aqui está fidelíssima, mas o sentido é esse, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o poder de Deus é mais forte quando nós estamos fracos. Quando nós estamos fracos, e às vezes para nos quebrar nós precisamos de um espinho, quando nós estamos fracos nós dependemos de Deus, dependemos do poder da ressurreição de Cristo. Quando somos fracos não nos gloriamos em nós mesmos. Quando somos fracos, nós damos toda a glória a Deus. Ou seja, nós estamos prontos para ser usados por Deus. Conclusão que Paulo chegou ao meu quinto ponto, verso 9 a 10. Paulo, então, entendeu a razão. Ele entendeu a razão de todo aquele sofrimento do mensageiro de Satanás, da estaca na carne. Ele entendeu que aquele espinho tinha como objetivo impedir que ele se exaltasse, mantê-lo humilde e ser instrumento de Deus diante das viagens missionárias às quais Deus o havia chamado. E assim, antes de começar a sua primeira viagem, Paulo já tinha aprendido essa lição que ele diz no verso 9, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que Paulo precisava para a sua missão, para viver e para servir a Deus, era o poder de Cristo, era o poder da ressurreição, que é uma coisa que todos nós queremos, que tanto é falado em campanha de avivamento, que tanto é prometido através de pregações, de livros, o poder de Deus. Quem não quer o poder de Deus? Só que o poder de Deus ele não vem da forma como geralmente ou às vezes muitos evangélicos pensam. Mas o poder de Deus consiste em pegar criaturas fracas, frágeis como nós, e usar como vaso de barro, levando um tesouro precioso, que é o Evangelho de Cristo. Às vezes as pessoas ficam impressionadas com o poder de Deus, lendo biografias, histórias de avivamento, conversões de centenas de pessoas, sinais, prodígios, curas e maravilhas, e eles pensam que a manifestação maior do poder de Deus é esse tipo de coisa. Quando a maior manifestação do poder de Deus é fazer você viver humildemente, de maneira grata e satisfeita, mesmo carregando um fardo, uma dor e um sofrimento toda a sua vida. É preciso mais poder espiritual para você ser um crente contente do que ser uma pessoa que faz sinais e prodígios. Você vê que Paulo, o que forjou o apóstolo Paulo, quando a gente lê o capítulo todo, o que forja o apóstolo Paulo, o que prepara Paulo para a sua obra missionária, não foi a experiência de arrebatamento até o terceiro céu, mas foi a estaca na carne. Foi isso que preparou ele para o trabalho.
Talvez nós estejamos nos gloriando nas coisas erradas e buscando as coisas erradas. Por isso a resposta é não. Por isso Deus não responde, porque nós não estamos pedindo com sabedoria. E o que nós precisamos, no final, é simplesmente a graça de Deus. Paulo aprendeu a lição e ele termina dizendo no verso 9 e 10, de boa vontade, pois, alegremente, eu mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aí ele faz a generalização. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Imagina isso. Veja a ironia quase que você percebe aqui. Eu sinto prazer nas fraquezas. Ninguém gosta de fraqueza. Paulo sentia prazer na fraqueza porque ele entendia qual era o propósito da fraqueza. Quando ele era fraco, então, na verdade, ele era forte. Quando ele era fraco, o poder de Deus se manifestava nele. Sinto prazer nas fraquezas, aí ele generaliza. Tudo aquilo que o coloca naquela posição de fraqueza. Injúrias, necessidades, perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Não só o espinho, mas qualquer outra experiência que me coloque, de fato, na dependência de Deus. Eu me glorio nisso, sinto prazer nestas coisas. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Para sermos cristãos como Deus deseja, nós precisamos estar dispostos a renunciar às coisas que nós mais gostamos, às coisas que nós temos mais prazer. A gente gosta do conforto, a gente gosta do lazer, a gente gosta da saúde, a gente gosta das facilidades, a gente gosta de dinheiro, a gente gosta de família, gosta de todas essas coisas. Mas às vezes essas coisas precisam ser tiradas. Às vezes Deus tira essas coisas de nós, tira a saúde, tira dinheiro, tira o marido, tira a esposa, ou às vezes não dá nem marido e nem esposa, tira um filho. E a gente precisa do poder de Deus e da graça de Deus para permanecer crente quando a estaca chega, quando o mensageiro de Satanás vem e quando o esbofeteamento diário começa. É aqui que se manifesta o poder de Deus. Cristãos submissos, obedientes, perseverantes, resilientes, mesmo em face a todo sofrimento.